Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bom, sejam muito bem-vindos aqui a mais um concurso de desenho. Para quem não sabe, né, esse concurso é do nosso grupo de desenho lá do WhatsApp. Inclusive, se você quiser participar dos próximos desafios aí, clica no link embaixo aqui do vídeo, na descrição, para você entrar no grupo do WhatsApp e participar dos próximos concursos. Bom, o desafio de hoje era desenhar um olho. Vou deixar em algum lugar aqui na tela para você ver o desenho desse olho. Então esse aí é o desafio da semana, né? E algumas pessoas fizeram esse desenho com a ajuda da videoaula, né? Para quem não sabe, aqui no canal nós também temos uma playlist completa de um curso de desenho grátis. Então, se você quiser, inclusive, fazer esse curso grátis de desenho, curso completo, tá? Gratuito, vou deixar na descrição também aqui o link da playlist. Mas não vai lá agora, deixa para ver essa playlist no final, né? Quando acabar aqui esse vídeo, você vai lá e assiste a playlist, né? Ou salva lá. Aliás, né? Já se inscreve no canal para você poder acompanhar aqui, né? E ver também todos os tutoriais, as dicas, né? Todo o conteúdo aqui do canal, que vai ser muito importante se você está começando, né? Ou quer aprimorar os seus desenhos. Bom, sem mais delongas, eu vou aqui apresentar agora os competidores, tá? No caso, 6 pessoas essa semana, 6 pessoas fizeram um desenho do desafio e mandaram aqui. Vou apresentar aqui o pessoal, conforme eu for falando aqui, os competidores, vai aparecendo para você ver aí os desenhos deles. Bom, e o primeiro competidor que eu vou apresentar aqui é o Nildo Silva. Tá? Então você está vendo aí o desenho dele, eu estou olhando para o lado aqui porque eu estou vendo pelo notebook os desenhos, né? Até para poder escolher também. Então, tá aí o desenho do Nildo Silva. Próximo aqui, o Wellington Silva, também aqui mandou o desenho dele. Quem mais aqui? Temos o Naldo Costa, também mandou aqui o desenho dele. A Caroline também mandou o desenho do olho que ela fez. Também teve o David, mandou também o desenho do olho. E por último aqui o Ney, que também fez o desafio do olho. Bom, para quem não sabe como funciona, né? Agora eu vou avaliar esses desenhos, né? Falar os pontos positivos e negativos dos desenhos, como uma forma de ajudar o pessoal a enxergar os pontos de melhora, né? E os pontos que eles erraram, né? Que eles podem estar aprimorando no próximo desenho. E na sequência eu vou eliminar os desenhos, né? Alguns desenhos, e talvez fiquem alguns aí, 2 ou 3 desenhos, para poder escolher qual deles é o melhor. Então bora lá, começando aqui. Analisando os desenhos, começando aqui inclusive pelo Nildo. Bom, o Nildo, deixa eu dar um zoom aqui para você não vai conseguir ver com um zoom, mas eu vou dar um zoom aqui para poder analisar os detalhes. O desenho do Nildo Silva ficou, olha, muito bom, o contraste muito bonito. Vamos ver aqui, os fiozinhos da sobrancelha, alguns aqui, talvez o que está bem em cima assim o fiozinho da sobrancelha que está bem na direção, assim, acima da íris do olho, tem um fiozinho que está com o começo ali, um pontinho grosso. Tá? Atenção aí, quando fizer fios, tá? Tenta manter o começo e o final do fio fino. Isso ajuda a ficar melhor aí o efeito do fio. Tá? Então aqui uma crítica construtiva, tá? Ficou bem legal isso aí, tá? Não tem muito assim o que falar, ficou bem legal. Uma coisa, um ponto de atenção seria, no caso, a fotografia, tá? A fotografia ficou cortada, ele cortou, na hora de tirar a foto, né? Cortou um pedacinho ali da região onde seria o nariz, não tem na referência também, mas ele cortou um pedacinho da foto ali, tá? Bom, próximo desenho aqui, a gente vai estar avaliando, do Wellington. Também muito bom o desenho do Wellington, contraste muito bacana. Uma coisa que chamou a atenção, um ponto de melhora, seria no caso dos poros, logo acima do olho. Alguns poros não estão com formato, né, pequeno, tem alguns traços maiores, assim, claros, né, que é uma forma de textura, mas não deu a impressão de textura de pele. Essa região aqui, ó, entre a sobrancelha e o olho, tem uma região ali que está ali com os traços mais longos. No caso seria legal fazer um pontilismo, né, batendo ali a borracha, dando umas puxadinhas, mas nada muito longa, para parecer realmente que é pele, né? Mas ficou um desenho muito legal, os fios de sobrancelha ficaram bem legais, com começo e final fino.
Ficou muito bom esse desenho, tá? Parabéns aí. Próximo aqui é do Naldo Costa. Esse desenho ficou bem clarinho, né? Poderia ter mais contraste, poderia, né, ter feito um pouco mais de preenchido de uma forma um pouco mais escura, digamos assim. A sobrancelha, ela ficou, olha só, um ponto de atenção, tá? Um ponto de atenção para você que está começando no desenho, para quem estiver começando aí, quiser avaliar os próprios desenhos, né, ver um ponto de atenção. Por exemplo, aí os fios da sobrancelha. Repare que os fios estão muito longos. Se você pegar onde eles nascem e onde eles terminam, eles estão atravessando basicamente de baixo até em cima a sobrancelha. Então, fiquem atentos a esses pontos, tá? Os fios, eles não são tão grandes assim. Então, um ponto de atenção é isso aí, tá? Outra coisa, no desenho realista, toda a linha ela é disfarçada no sombreamento. Então, quando fizer uma linha de contorno, tenta disfarçar um pouquinho, né? Fazer um degradêzinho, disfarçar um pouco. E talvez aqui o ponto principal de correção desse desenho é que ele está invertido, né? Acho que ele baixou a imagem e inverteu ela, então ele virou a imagem. Eu sei que por ser um grupo de arte, às vezes o pessoal pensa que é legal inovar e tal. É legal sim, tá? Porém, esse desafio aqui é o desafio do desenho ficar mais próximo da referência, é um concurso de realismo. Então, quando você inverte a imagem, você já mudou todo o padrão de avaliação, né? Para eu poder avaliar esse desenho, eu teria que inverter de novo, né? Mas aí não faria sentido, né? O objetivo é fazer o desenho igual à referência. Quanto mais próximo, maior o sinal que você consegue, né, copiar uma imagem, né? É um teste de percepção, na verdade. Se você consegue perceber o desenho e copiar ele. Então, aqui no caso, você inverteu o desenho, você já tirou do padrão, você já não... Inclusive, né, o pessoal, quando vai postar alguma coisa, repostar algumas coisas que não querem que apareçam direitos autorais e tal, eles costumam inverter justamente para ninguém reconhecer, né? No caso da inteligência artificial, não... Até um tempo atrás, pelo menos, né? Hoje em dia eu acho que reconhece. Mas o pessoal invertia a imagem para não ficar reconhecível. Então, você invertendo a imagem, você quebra o padrão, tá? Então, uma dica. Talvez o principal ponto de atenção seja isso, tá? Primeiro, inverter a imagem. Segundo, aí, as linhas, né? Tenta fazer um degradê. Uma dica aí. Próximo aqui, a Caroline. O contraste ficou legal. Porém, aqui, ó, o mesmo que aconteceu ali no desenho anterior, também apareceu aqui no desenho da Caroline, que são os fios. Só que aqui no caso do Naldo, os fios eram de baixo até em cima, ficaram longos por isso. Já aqui no desenho da Caroline, ela fez aqui, ficou um contraste legal, mas repara os fios, né, da sobrancelha. Os fios, eles começaram de um lado da sobrancelha e atravessaram a sobrancelha de ponta a ponta. No caso, ficou um fio muito grande. Então, uma dica aí, ó, os fios são pequenininhos, feitos um por um, e eles começam geralmente mais em pés, né, no meio, assim, perto do nariz, e vão deitando, né. Outra coisa importante sobre os concursos é o seguinte, tá? Todo desafio que eu passo lá no grupo, ele tem uma videoaula. Então, algumas pessoas talvez não sabem, né, não viram essa parte no grupo, de que cada desenho, cada desafio tem uma videoaula. E talvez a pessoa pegou ali a referência que eu mando no grupo e tentou desenhar, né, observando apenas. E aí acontecem alguns erros assim, porque na videoaula eu explico justamente isso, de qual a direção dos fios de sobrancelha, explico o tamanho, né, que justamente o que eu falei aqui agora, né, que eu acabei de falar, o que eu falei no começo aqui, sobre o tamanho dos fios e a direção, eu também falo na videoaula. Então, esses erros aqui, né, no caso de fios muito grandes, acontecem geralmente porque a pessoa não viu a videoaula. Então, a dica principal aí, no caso da Caroline, é fazer o desenho assistindo a videoaula. Quando você assiste, você vai fazendo. E outra coisa mais importante, vai assistindo, olha uma dica, tá? Essa aqui talvez seja a dica mais importante para quem vai participar dos desafios aqui. Não tenta ver o vídeo inteiro primeiro, tipo assim, ver o vídeo todo e depois fazer. Como é muita informação em um vídeo, você vai esquecer muita coisa até o fim do vídeo. Então, assiste ali 1, 2 minutos, pausa o vídeo, faz o que você viu, dá play de novo, assiste mais 1, 2 minutos, pausa de novo o vídeo e faz de pouquinho em pouquinho. Assim você não erra, tá? A principal dica talvez seja essa. Bom, próximo aqui. O David. Olha só, o David ficou muito bom, esse desenho do David.
ficou muito interessante. Eu vou dar um zoom aqui para ver. Olha só, os fios com começo e final fino. Não ficou marca de contorno também, olha só que legal. Um ponto de atenção aí também, ó. Não ficou marca de traço, todas as linhas disfarçadas, né? Olha, muito bom o desenho aqui do David, tá? Sem mais, a foto também ficou boa. Ficou uma foto bem bacana, não ficou torta. Bem legal, tá? Talvez faltou um pouquinho de contraste, talvez, no brilho do olho, tá? Achei que o brilho poderia ser um pouco mais destacado. Talvez o único ponto de atenção é que faltou um pouquinho ali de destaque no brilho, tá? Não sei porquê, mas o brilho não ficou muito mais claro que o branco do restante do olho. Tipo, o brilho, ele tem que ser um brilho mais claro de tudo. Mas o desenho em si ficou muito show, tá? Parabéns aí pro David. Próximo aqui é o desenho do Ney. Deixa eu ver aqui. Olha, o desenho do Ney, ele parece que ele ficou um pouco maior, né, que os outros. O contraste tá legal. Avaliando aqui, né, o sombreamento. Olha, faltou um pouquinho mais de sombreamento na pele, tá? Eu falei legal o contraste porque ficou bem escura a sobrancelha, então é um desenho que ele tá visível, porém faltou um pouco de textura, né? Escureceu um pouco mais a pele. Outra dica: para fazer a pele, você tem que escurecer mais ela. Se você não escurecer, não dá para fazer detalhes de poros, né? Outra dica: essa foto me dá a impressão que ela foi tirada à noite, tá? Ela está num tom mais frio, né? Isso é sinal de uma iluminação mais fria, que geralmente é de lâmpada. Então, uma dica importante, talvez a mais importante desse desenho aqui, é você fotografar o desenho durante o dia, tá? O desenho fica com contraste melhor, dá para ver mais coisa. E fica com uma cor também mais bonita, tá? Do que uma cor de lâmpada fria, tá? Então uma dica aí é você fotografar o desenho durante o dia. O contraste está bonito, porém eu tô achando aqui que o formato do olho ele saiu um pouco. Não sei se é por conta que está faltando o sombreamento da pele ou se ele foi feito à mão livre, né? Porque nesse desenho é permitido, nesses desenhos, né, os primeiros é permitido você fazer com decalque. Então aqui tô achando que ficou um pouquinho claro demais. Talvez parece que o formato está um pouquinho mais esticado, mas tá legal assim, o sombreamento da íris do olho. E outra coisa, tá? Porque eu falei que os primeiros é permitido você fazer com decalque, porque nos últimos desenhos do desafio eles não são feitos com decalque, são mais à mão livre. Por exemplo, esse aqui, ó, deixa eu até sair da frente aqui, deixa eu dar um foco para você ver lá atrás, ó. Olha só, esse desenho lá atrás que está sendo feito, ele não é feito com decalque, ele é feito de observação, tá? Depois eu explico como fazer de observação, mas aquele desenho lá, que está sendo feito aqui atrás, ele não é feito com o decalque. Bom, pessoal, agora vamos então escolher aqui, né, qual será o desenho vencedor aqui. Bom, o primeiro passo aqui é começar a eliminar alguns desenhos, né? Essa aqui é a pior parte, eu não gosto muito de fazer isso, mas a gente precisa eliminar alguns desenhos para poder escolher aí entre os últimos. Então, entre os desenhos que eu vou eliminar aqui, vou começar eliminando, no caso aqui, deixa eu ver, olha só o que eu falei, né? O desenho que foi invertido, ele quebrou o padrão, né? Que seria o padrão de copiar a referência. Então, vou eliminar aqui o desenho do Naldo Costa, tá? Naldo, parabéns por ter participado, tá? Primeiramente, tá? Não é porque eu vou eliminar aqui que não ficou legal o seu desenho, tá? Ele ficou legal, porém faltou esse ponto de atenção. Não inverta a imagem e também depois você volta o vídeo e tenta rever a avaliação, tá? O que eu falei sobre os fios de sobrancelha, sobre os contornos, de como melhorar. E outra coisa, para quem vai participar dos próximos concursos, é importante você ver essas avaliações aqui para você tirar um proveito, né? Ver o que o pessoal errou para você tentar, antes de entregar o desenho, corrigir esses pontos. Por exemplo, fotografia, enquadramento, iluminação, detalhes de não inverter imagens, detalhes de disfarçar, no caso disfarçar linhas também, né, com sombreamento. Então é interessante você sempre assistir essas avaliações para você, antes de enviar o desenho, você corrigir, né, e não ter os mesmos erros nos seus desenhos. Tá? Então aqui, vamos eliminar aqui o desenho do Naldo. Olha só, o próximo que eu vou eliminar aqui, no caso, pessoal, não fiquem chateados, tá? É um processo que a gente tem que fazer para poder escolher um desenho. Então a gente vai escolher aqui o melhor e
no caso não é que os outros sejam piores, mas sim que eles não seguiram, né, o que foi passado basicamente na videoaula. Então tentem melhorar isso. O principal ponto talvez seja assistir a videoaula com mais calma e pausando o vídeo. Tá? Então o próximo desenho aqui que eu vou eliminar é o da Caroline. Tá? No caso aqui, por conta realmente faltou textura na pele, né? Aqui também os fios de sobrancelha. O que mais chamou a atenção aqui para mim foram os fios de sobrancelha, faltaram alguns brilhos no olho, então por isso a gente vai eliminar aqui o desenho da Caroline. Então restaram aqui os desenhos do Nildo, desenho do Wellington, desenho do David e o desenho do Ney. Entre esses 4 desenhos, observando aqui, né, estou olhando as miniaturas agora aqui das imagens, já percebi que tem um aqui que ele está mais claro, está com menos contraste, né? Depois mais clarinho, aí não aparece muito poros e tal. Então é esse que eu vou eliminar agora, no caso, o desenho do Ney, tá? Em relação aos outros desenhos, ele ficou mais claro, com isso não aparece muito detalhe. Então, o próximo que eu vou eliminar aqui, por conta do contraste, é o desenho do Ney. E com isso restarão aqui o desenho do Nildo Silva, do Wellington Silva e também do David. Bom, os 3 desenhos estão muito bons, né? Estão muito parecidos inclusive, né? Estão com um bom nível de detalhes. Então agora eu vou abrir as imagens, dar um zoom aqui para avaliar um por um e ver qual deles leva o prêmio como campeão aí dessa semana. Bom, o do Nildo, ele estão todos bons aqui, tá? Todos estão em um nível muito bom. Vamos procurar aqui pontos, né, que dariam eliminação, no caso. No Nildo aqui, no caso, o enquadramento da foto, cortou um pouco da foto, né? E alguns pontinhos dos fios de sobrancelha estão com começo grosso, tá? São pontos que seriam eliminatórios. Não é eliminatório ainda, eu vou avaliar aqui ainda, tá? Vamos lá. No caso aqui, o do Wellington também está muito bom. Estão todos muito bons aqui, tá? Os últimos 3 aqui, eles estão chegando bem próximo da referência mesmo. Ó, tá com, aqui no caso do Wellington, tá com os fios aqui bem na direção certa, né? Tá com começo e final fino. A textura do olho tá boa. A textura do olho tá um pouquinho forte, né? Os tracinhos ali da textura ficou um pouquinho marcado, mas tá legal. E também a questão da textura da pele, né? Em cima ali, entre o olho e a sobrancelha, os tracinhos mais longos, tá? Alguns pontos aí. Bom, agora aqui o desenho do David. Olha, ficou um desenho legal. Sobrancelha bacana, começo e final fino. Os traços ficaram suaves. O sombreamento ficou bem... Os degradês, né, ficaram muito bons, né? O que eu acho que faltou aqui um pouco foi contraste, tá? Talvez alguns pontos poderiam ser mais escuros. Por exemplo, a pupila do olho poderia ser mais destacada, né? O brilho do olho poderia ser mais claro, né, mais destacado. Aqui no caso, o que faltou no do David foi contraste. Então, entre os 3 agora é difícil, né? São 3 desenhos que estão num nível muito bom de detalhamento, né? Todos com detalhes. Vamos dar um zoom aqui e procurar agora qual seria eliminado, tá? Bom, pessoal, eu tive que dar uma pausa aqui, porque realmente está muito difícil escolher. Inclusive comentaram no grupo, né, que eu ia ter trabalho para escolher esses desenhos, e realmente esses 3 aqui, especificamente, ficaram muito bons e realmente muito difíceis de escolher um, né? Porque todos têm os pontos positivos, negativos, e é meio difícil equilibrar isso, né? Então, para poder escolher aqui o melhor desenho, o que eu fiz, né? Eu coloquei realmente cada um do lado da referência para ver qual ficou mais parecido. Bom, então aqui, pessoal, eu vou eliminar aqui um deles agora, tá? Eu não gosto disso, mas fazer o que, né? No caso, eu vou eliminar aqui o do Nildo, tá? Primeiro pela fotografia, tá? Ficou bom o desenho, mas também pela sobrancelha. Eu vi que ficou bem escura e não ficou assim, os fiozinhos finos, né? Faltou um pouco de detalhe ali, tá? Então, o do Nildo eu vou eliminar nesse momento. Bom, restaram aqui o desenho do Wellington e o desenho do David. Ficaram muito bons, é muito difícil escolher um. Os pontos negativos aqui que eu usaria para eliminar um deles, no caso do Wellington, seria o formato dos poros, e no caso do David, o caso do contraste. Faltou um tom mais escuro na íris,
faltaram alguns detalhes de contraste, tá? Faltou um branco mais intenso. Não sei se o local da foto não estava muito bem iluminado, mas faltou um branco a mais, né? E aí, na dúvida, né? Porque em um era a textura da pele e em outro era o contraste. Então, o que eu fiz para decidir aqui entre os dois desenhos, o que eu fiz para escolher entre os dois foi colocar a referência lado a lado de cada um e ver qual dos dois estavam mais parecidos. No caso aqui, o que ficou mais parecido é o desenho do Wellington, tá? Então o Wellington ganha o concurso essa semana e o desenho dele vai ser a capa do grupo para essa semana. Bom, parabéns aí a todos, tá? No caso aqui, o desenho eliminado seria o do David, tá? Ficou muito bom, meu David. Realmente ficou muito bom. Porém aqui, a correção, né, que eu faço aqui no seu desenho, principalmente com relação ao contraste e também o formato da sobrancelha. A sua ficou um pouco mais grossa. E quando eu comparei, né, uma das coisas que pesou assim na avaliação foi justamente o formato da sobrancelha. A sua está mais grossa do que a referência. Basicamente é isso. Então parabéns aí, Wellington, você ganha o concurso essa semana e o seu desenho ele será aí a capa do grupo do WhatsApp. Bom pessoal, é isso. Eu espero que as dicas, né, que foram dadas nesse vídeo, espero que tenha sido útil para vocês e espero ter ajudado de alguma forma. A gente volta aqui com as avaliações na próxima semana. Até mais!